Fala pessoal, beleza? Meu nome é Juan e se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Aqui no canal eu falo sobre como você pode cuidar do seu dinheiro e, é claro, a investir melhor também. No vídeo de hoje a gente vai aproveitar esse ano novo de 2023 e vamos falar sobre como que você pode criar as suas metas financeiras para esse ano. Então fica comigo até o final. Vamos lá então, vamos falar sobre metas financeiras. Aproveitando que o ano está começando e já de antemão eu desejo a todos vocês um ótimo 2023, que seja um ano muito bom, para muita saúde e muito sucesso para todos nós. Então vamos lá. Recentemente, né, em torno aí de 3 a 4 ou 4 anos, eu comecei a criar metas todos os anos. E aí, eu até confesso que o próprio YouTube, ele me incentivou muito para que eu pudesse começar a criar as minhas metas. Então, nesse vídeo, eu quero contar um pouco para vocês como eu faço para poder criar e acompanhar as minhas metas e também qual que é o processo que eu tenho, né, para poder bolar essas metas financeiras que eu acabo criando durante o ano. Então, lá em 2022, né, no final de 2022, eu já começo a criar as minhas metas financeiras para 2023. Assim, eu já começo o ano tendo um pouco mais de clareza, né, sobre o que eu quero fazer na parte financeira no decorrer do ano. E quando a gente fala de metas, o assunto fica um pouco amplo. A gente pode definir metas, né, para cada área da nossa vida. Só que nesse vídeo aqui eu quero especificamente falar sobre metas financeiras, de uma forma que possa facilitar e ajudar vocês para que em 2023 você se organize e aprenda a investir melhor, fazendo o seu dinheiro multiplicar cada vez mais. Só que eu acho muito interessante, né, quando a gente fala sobre outras metas também, né, que a gente pode fazer durante o ano. Então, por exemplo, a gente pode criar metas para a saúde, seja a parte física ou seja a parte mental também. Porque quem é que não deu uma surtada durante o pico do Covid? Né? Imagina aí, a gente ficou alguns meses em casa, né, lá em 2020, né, e a pessoa tem que ter uma saúde psíquica muito boa para que ela consiga passar por esses momentos difíceis. A gente também pode criar metas, né, de leitura ou de estudo. Já faz alguns anos que eu tenho esse hábito de ler e é uma coisa que me ajudou muito, né, tanto pessoalmente quanto profissionalmente também. Quando a gente lê, a gente tem acesso, né, à história dos autores, né, a forma que eles pensam e também é uma forma mais fácil da gente aprender com quem já teve algum certo de sucesso, seja dentro de cada área, né, através dos seus livros. Eu acho muito interessante, né, a gente ter uma meta de leitura ou de estudo também, porque é muito importante a gente nunca parar de aprender. Outra forma de meta que a gente pode ter também é uma meta de relacionamento, seja com amigos, seja com cônjuge, com a família, né, e também um relacionamento espiritual. Eu vou deixar esse tema de metas das outras áreas da nossa vida para um outro vídeo, porque eu quero focar muito aqui como que a gente pode começar 2023 já falando, né, e já fazendo algumas metas financeiras para que a gente termine o ano de 2023 com aquela sensação de que nós conseguimos cumprir as nossas metas financeiras. Antes de falar especificamente sobre as metas, eu quero contar uma história para vocês rapidinho. Eu sempre tive o hábito de poupar dinheiro desde quando eu comecei a trabalhar, lá quando eu tinha 15 anos de idade. Então, desde o meu primeiro emprego, a minha mãe sempre me incentivou a poupar uma parte do salário que eu recebia. E lá atrás, eu estou falando que na época de 360 a 400 reais, que era o salário mínimo da época. Então hoje eu estou com 29 anos. Já são 14 anos que eu tenho esse hábito de sempre poupar uma parte do salário que eu recebo todos os meses. Né? E isso é muito importante, a gente entender que uma parte do dinheiro que a gente recebe ele tem que ser separado e poupado e investido para que a gente consiga multiplicar esse dinheiro ao longo do tempo. Só que, infelizmente, no Brasil, muitas pessoas elas não têm esse conhecimento. Né? Eles acabam recebendo o dinheiro do salário deles, ou se ele for um autônomo, né? A renda que ele gasta todo o dinheiro dele e, infelizmente, tem pessoas que acabam gastando ainda mais. São aquelas pessoas que ficam endividadas. Então, eu quero falar para vocês, primeiro, a importância que é o hábito que a gente pode construir de poupar uma parte desse dinheiro, para que assim, né, durante os anos da nossa vida, a gente consiga ter uma vida financeiramente mais equilibrada e melhor também.
Apesar do hábito de poupar para a gente ser muito importante para que a gente aprenda ele, eu acho mais importante ainda aprender a diferença entre poupar e investir. E quanto antes a gente consegue aprender essa diferença, a gente consegue ter uma vida financeira mais equilibrada e melhor também. Porque vocês não podem esquecer que poupar e investir são coisas diferentes. Poupar dinheiro significa separar uma parte da sua renda e deixar ele parado, enquanto investir significa poupar uma parte desse dinheiro, colocar ele em uma aplicação que vai te render mais dinheiro ainda. Então você vai fazer o seu dinheiro multiplicar ao longo do tempo. Então isso é muito importante a gente começar já o entendimento entre essa diferença que as pessoas acabam confundindo muito, que é poupar dinheiro e investir dinheiro. Agora sim, sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo: como podemos criar nossas metas financeiras para 2023. Mas antes da gente continuar, eu vou pedir um favor para vocês. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e manda ele para aquele seu amigo que financeiramente é bagunçado e todo ano vive reclamando que está endividado ou que não consegue se organizar financeiramente falando. Bom, pessoal, antes de falar como vocês podem criar as metas para 2023, eu queria compartilhar com vocês como eu faço para poder criar as minhas metas financeiras ano após ano. Então, eu vou usar o exemplo de 2022. Lá no final de 2021, eu parei para pensar e eu falei, em 2022 eu só vou fazer duas metas financeiras. São metas que serão simples, claras e objetivas, até para que não desse dificuldade para eu poder acompanhar essas metas e não perdesse o foco delas durante o ano de 2022. E é bom falar, que às vezes a gente fica pensando que tem que fazer centenas de metas, para poder dividir muito bem. Só que às vezes metas simples e claras, elas facilitam muito para que a gente consiga alcançar elas durante e até o final do ano também. Então, em 2022, eu só tive duas metas financeiras. Isso mesmo, eu só fiz duas metas para que eu pudesse alcançá-las ao final do ano. E de antemão, eu já falo para vocês que eu consegui alcançá-las. Uma das primeiras metas que eu tive em 2022 foi poupar pelo menos 20% da minha renda. É isso mesmo. Então, lembra que eu falei para vocês, que eu sempre tive o hábito de poupar dinheiro desde os meus 15 anos de idade? Então, isso, hoje em dia, me facilita muito, para que eu consiga poupar um pouco mais do que a média das pessoas conseguem poupar. Então, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de poupar 5 ou 10%, da sua renda. E isso, para mim, é algo um pouco mais simples, porque eu já faço isso há muitos anos. Então, em 2022, a minha meta financeira era poupar 20% da minha renda mensal. Então, vamos supor que você ganha R$ 4.000 por mês. Logo, 20% desse valor daria o equivalente a R$ 800 todos os meses, poupando e investindo esse dinheiro. A minha outra meta que eu tinha esse ano era receber mais dividendos do que eu recebi em 2021. Na verdade, eu vi essa meta aqui em um canal no YouTube e eu achei ela muito interessante, porque assim, eu sou uma pessoa que invisto muito em ações. E essa meta, ela te dá um direcionamento muito simples, porque a maior parte da minha carteira de ações ela é voltada para receber dividendos. Então, quando você coloca uma meta simples dessa, que você quer receber mais dividendos do que o ano anterior, e eu vou colocar essa meta para 2023 também, que vai ser receber mais dividendos do que 2022. Essa meta, ela te força a continuar investindo, continuar recebendo os dividendos e continuar reinvestindo esses dividendos que você recebe. E para quem não sabe o que são dividendos, dividendos nada mais é do que o lucro da empresa que ele divide para todos os seus sócios, para todos os seus acionistas. Logo, quanto mais ações você tem, mais dividendos você recebe também. Então, essas foram as minhas duas metas para 2022. Foram metas simples, só que metas que eu consigo acompanhar de uma maneira simples, Só você criar uma planilha Excel, por exemplo, e você consegue ver se você está no caminho certo ou se você não está. E agora, vamos falar um pouco mais como vocês podem criar as suas metas financeiras para 2023, para que durante o ano você consiga mensurar se você está no caminho certo ou se você precisa mudar mais alguma coisa para poder chegar no final do ano de 2023 e ter o sentimento de realização e ver que você conseguiu criar uma meta no início do ano e conseguiu finalizar, alcançar essa meta lá no final de 2023. Então, eu separei aqui
3 metas muito simples que vocês podem criar, né, em 2023 para que vocês possam melhorar essa parte da gestão financeira, né, melhorar a vida financeira de cada um de vocês. São metas que, se vocês conseguirem separar elas, né, dentro da realidade de cada pessoa, podem fazer uma diferença muito grande durante o seu ano de 2023. Então vamos lá para cada uma dessas metas agora. Então vamos lá, pessoal. A primeira meta que eu separei aqui é organização financeira. Se organizar melhor. Então existem muitas pessoas que elas ganham bem, só que à medida que elas ganham bem, elas gastam melhor ainda. De forma que, se elas ganham, sei lá, 10 mil reais por mês, elas acabam gastando 12 mil reais. E essas pessoas, elas vivem endividadas. E elas acham que precisam ganhar mais dinheiro, só que na verdade elas precisam entender, aprender e organizar melhor a sua vida financeira. Quando a gente entende a importância que é, né, ter uma organização financeira, todas as outras áreas elas acabam fluindo melhor também, porque acaba sobrando mais dinheiro para a gente poder usufruir em outras áreas da nossa vida. Então a organização financeira, começar a organizar as suas finanças melhor, ela é muito importante. E nada mais é a respeito de quanto você gasta e quanto você ganha, ou vice-versa, de quanto você ganha versus quanto você gasta. E o primeiro passo para que a pessoa possa começar a se organizar é exatamente ela saber o quanto que ela ganha. Muitas pessoas, elas vivem gastando dinheiro durante o mês inteiro e elas não fazem ideia de fato quanto que ela recebe de forma líquida. Então, se o seu salário é 4 mil reais por mês, você não recebe 4 mil, porque tem impostos, né? E no final das contas você recebe ali em volta de 3.300, 3.400 reais. E isso, né, é o dinheiro que você tem que colocar como uma parte da sua renda mensal e não os 4 mil que seria de forma bruta. E aqui eu vou deixar 2 dicas para vocês. A primeira é controlar isso através de aplicativos financeiros. Hoje existem muitos aplicativos que são gratuitos e que você consegue fazer uma gestão do seu dinheiro. Por exemplo, existe o Olivia, o Mobile, o próprio Organize, que é um aplicativo que eu gosto bastante. Ou também, para quem tem um pouco mais de familiaridade, as planilhas de Excel, que existem centenas de modelos na internet, desde as mais básicas até as mais avançadas. E quando você entende, né, o Excel, quando você consegue utilizar ele, você consegue agregar muito na sua organização todos os meses. Então, o primeiro passo aqui que eu dou para vocês, a primeira meta, e isso é claro, né, para quem ainda não é organizado financeiramente falando, é se organize. Porque não adianta você querer investir se você não sabe se sobra dinheiro no final do mês ou não. Então, o primeiro passo que você precisa dar é saber quanto você ganha e quanto você gasta. A segunda meta que vocês podem criar, pensando nessa parte financeira, para 2023, é definir uma porcentagem ou um valor que vocês vão poupar todos os meses. E aqui eu sei que no começo é uma coisa um pouco dolorosa, né? Quem não tem o hábito de poupar dinheiro, né? De deixar esse dinheiro reservado para poder usar ele para outra coisa, é muito comum que as pessoas desistam logo no segundo, no terceiro mês. Só que aqui eu vou dar um desafio para vocês. Tentem fazer isso por 4, 5, 6 meses, até que o hábito de vocês seja mais forte do que a vontade de gastar esse dinheiro. Depois de 4 ou 5 meses, isso já vai ficando um pouco mais natural. Você já vai vendo esse dinheiro acumulando e, de certa forma, vai te dando um pouco mais de gosto e de prazer de ver, né, esse dinheiro guardado, porque você já não sai do zero, né? Você já tem um certo dinheiro guardado e isso vai te motivando mês a mês a continuar poupando uma parte do seu dinheiro, uma parte da sua renda mensal. Então, a segunda meta que tem aqui é defina o quanto você quer poupar todos os meses. Isso aqui pode ser uma porcentagem. Então, vamos supor que você não poupa dinheiro. Então, você vai começar com 5%. Não adianta querer poupar 20% da sua renda, porque se é uma pessoa que não tem esse costume, você vai desistir logo nos meses seguintes. Agora, se você já é uma pessoa que tem esse hábito de poupar, se você é poupadora, tenta então subir um pouquinho mais essa tua régua. Se você poupar 10%, por que não poupar 15%? Né? Ou então, coloca uma meta financeira. Né? Por exemplo, eu vou poupar 50 reais, 200 reais, 500 reais por mês. Então, dentro daquilo que você consegue, defina um valor que você vai poupar todos os meses. E tenta fazer isso quando você recebe o dinheiro.
Porque é muito mais fácil já separar esse dinheiro quando você recebe o salário do que receber o salário, pagar todas as contas, querer sair, querer pedir uma pizza, querer ir para um barzinho e no final do mês você vai falar: poxa, não sobrou nada para eu separar. Então aqui, uma dica que eu vou deixar para vocês é: primeiro, poupe esse dinheiro e gaste o resto depois. E não gastar primeiro para depois querer poupar ele lá no futuro. E a terceira e última meta é: invista o seu dinheiro. Então, como eu já falei aqui antes do vídeo, poupar e investir são coisas diferentes. Quando a gente poupa dinheiro, a gente não está recebendo mais dinheiro. Só que quando a gente aprende a investir e fazer esse dinheiro multiplicar, aí sim a gente consegue cada vez mais conseguir criando mais dinheiro para a gente. Então a terceira meta é: se você é uma pessoa que não sabe investir ainda, coloque isso dentro do seu planejamento para 2023. Coloque uma meta para você aprender a investir e também para você ter X dinheiro investido até o final do ano. Então, por exemplo, eu quero ter lá em dezembro de 2023 R$ 3.000 investido, R$ 5.000 investidos, R$ 15.000 investidos, isso aqui dentro da realidade de cada pessoa. Então veja quanto você pode poupar, veja quanto você pode investir e crie uma meta para que você consiga chegar no final de 2023 e você consiga ver que você conseguiu bater essa meta. E isso, ao longo dos anos, vai cada vez fortalecendo mais ainda o hábito que você tem de poupar e investir. E investir significa multiplicar o dinheiro que você tem, né? E aqui eu quero só lembrar para vocês que não é para cometer nenhuma loucura, né? Então aprendam a investir onde vocês têm conhecimento e onde vocês não percam sono, né? Não cometa loucuras, não dá esse dinheiro que você poupou com esforço para aquele seu primo que te promete, sei lá, 15% de rentabilidade ao mês. Então o primeiro passo é entender um pouco sobre investimentos, investir esse dinheiro e conseguir alcançar essa meta lá no final de 2023. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era para falar um pouco sobre metas e como essas metas, né, podem acabar dando um norte melhor para a gente durante o ano. Então, assim como eu consegui bater as minhas metas em 2022, eu espero que todos vocês criem metas, acompanhem essas metas e consigam batê-las no final de 2023. O vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e um feliz ano novo para todo mundo.